E aí, galerinha, hoje vamos falar sobre quem? O reality show mais famoso do Brasil, BBB. É isso mesmo, pessoal, mas não vamos falar do pessoal que está na casa nessa edição. Vamos falar dos vencedores que já ganharam as edições anteriores. Que fizeram com dinheiro, quem se deu bem, quem se deu mal. Também tem aqueles famosos que estão na mídia, mas não venceram o reality. Então, não sai daí e... Pega essa então. Pega essa então. Em 2002 tivemos duas edições do BBB. A primeira edição, quem levou o prêmio foi o Kleber Bambam. Com 68% dos votos, o vencedor do Big Brother Brasil é o Kleber Bambam! E na época o prêmio era equivalente a 500 mil reais. Era muito mais dinheiro do que 1,5 milhão é hoje, naquela época. Em 2002. Quando ele saiu, assim que ele saiu da casa, ele fez algumas pequenas participações na turma do Didi. Depois ele pegou o dinheirinho dele e tentou investir em um grupo de axé, que na época era bem procurado na época. Hoje em dia não tanto igual naquela época, mas o grupo de axé flopou. Não deu certo? Não deu certo, flopou porque não dá, né? Apesar de ele ter cara de axé, mas não deu certo aí. Então foi o único investimento errado que ele teve, na verdade. Depois desse flop do grupo de axé, ele pousou na G Magazine. E a G Magazine ele bateu o recorde, bateu o recorde como a revista mais vendida. E até hoje o recorde é dele, porque a G Magazine fechou, então não tem ninguém para superar isso. Depois, em seguida, adivinha o que ele fez com o dinheiro? Deixa eu imaginar... Montou empresa? Ele pegou e investiu em academia, em fisiculturismo, e é no que ele trabalha até hoje. Que bodybuilder! Vai subir árvore, caralho, porra! Ele também participou do BBB 13, só que, como ele já tinha ganhado o BBB da primeira edição, ele ficou apenas 5 dias na casa, mas ele não saiu por paredão, por votação. Ele, em uma conversa com outro participante, ele disse que ele ia sair, ia desistir do jogo, porque ele queria dar oportunidade para alguém ganhar, porque ele falou assim, eu já ganhei meu prêmio, eu não preciso mais disso, então eu vou dar oportunidade para alguém, porque se eu ficar e eu ganhar, não vai ser legal. Justo, né? Acho que foi uma atitude nobre. Nada mais justo, né, gente? Então. E aí, hoje em dia, ele vive nesse mundo de academia, de fisiculturismo, e ele trabalha com isso, além de fazer algumas atividades como DJ. E de 500 mil reais, sabe quanto ele tem na fortuna dele hoje? Ele conseguiu multiplicar em mais de 10 vezes. Ele tem mais de 5 milhões de reais na fortuna no banco. E 500 mil reais naquela época era muito dinheiro. E ele conseguiu multiplicar esse dinheiro, fez o investimento errado no grupo de axé, porque axé é flop. Não tem que fazer. Mas conseguiu reverter a situação. Na conta do banco, quase chegando a 6 milhões de reais. Gente, é muito dinheiro. E eu lembro também, aqui assim, eu não assisti todos os BBB, mas eu lembro que ele fez uma boneca na casa, né? É isso aí, pessoal. É isso aí. Olha, então eu tenho que dizer que não... Então, a boneca que fez ele ganhar, na verdade, porque naquela época o Big Brother era tipo uma coisa muito pesada mesmo, uma coisa de confinamento pesada, que eles colocavam o pessoal na jaula lá nas provas de resistência, deixavam sem comida, sem água mesmo, até aguentar. Até os direitos humanos na época eles invadiram várias vezes o programa para intervir isso, só que aí como naquela época era tão pesado, o Kleber fez uma boneca que chamava, não lembro direito o nome da boneca, mas... Malu? Não era. Não sei direito. Aí a gente vai colocar aqui na tela para vocês o nome da boneca. Aí essa boneca era a única companhia que ele gostava de ter. E aí o que aconteceu? Ficou tão viral, viralizou tanto isso dele com a boneca, dele tratar a boneca como um ser humano, que o programa quis tirar isso dele, porque queria deixar ele confinado mesmo, sem nada. E aí quando o programa tirou a boneca dele, adivinha o que ele fez? Okay. Ele chorou, mas ele chorou que nem criança, como se ele tivesse perdido um parente. O meu boneco representa muito pra mim aqui na casa. Eu queria meu boneco, entendeu? A Maria Eugênia, ela tá há 45 dias ali, não incomodou ninguém. Eu coloco ela no canto aqui, mas pra mim ela representa muito aqui.
Pô, nunca nem chorei aqui, velho. Hoje eu tô chorando. E foi nessa hora que o Brasil deu o prêmio de 500 mil reais pra ele. Porque ele chorou como uma criança. É a mesma coisa de você ter tirado o doce da mãe de uma criança. E aí, nesse momento, ele se tornou ganhador já. Por causa de uma boneca. Por causa de uma boneca. E por causa da pressão psicológica. Tá bom. Né? E na segunda edição, quem ganhou o prêmio foi Rodrigo Cowboy. Gente, o ganhador saiu já do confinamento da casa mais vigiada do Brasil e já foi logo sacando todo o dinheiro. Isso mesmo. De Capricórnio, certeza. Exato, ele foi lá na caixa e sacou todo o dinheiro, centavo por centavo, não deixou nada. Nisso, o Rodrigo fez algumas aplicações e adivinhem o que ele fez com o dinheiro? Ele comprou 1000 bezerros, gente. 1000 bezerros, gente. 1000 bezerros. Vocês têm noção disso? Cada bezerro custava R$350 na época. Ou seja, ele gastou 350 mil com bezerros. No Ganhou prêmio 500 mil. Exato. Que coisa absurda. Isso aí que você disse é tudo burrice. Imagina. Gastou Já foi uma boa parte do prêmio. mais da metade. Mais da metade. Então imagina. Bom, naquela época ele pensava que investir em bezerros era uma coisa legal e que desse um retorno para ele promissor. E além disso, além dos além dos 1000 bezerros que ele comprou, ele pegou uma outra parte do dinheiro, que já não tinha sobrado muito, né? E ele fez o quê? Ele alugou uma fazenda e pagou 2 anos de aluguel adiantado nessa fazenda. Ou seja, ele gastou 350 mil em bezerros, tipo, muito bezerro. Aí onde ele ia colocar? No apartamento não dava, na casa não dava. Foi lá e alugou uma fazenda por 2 anos e pagou esse aluguel adiantado. Burrice. Ou seja, já raspou todo o taxa do prêmio dele. Mas parece que além disso, ele comprou um apartamento para a mãe. Sim. Ele conseguiu ainda comprar um apartamento para a mãe e se envolveu em uma confusão. Ele foi preso por estelionatário. Acredita, gente? E adivinha na onde? O Rodrigo Cowboy foi preso por estelionatário na em um festa rodeio de Barretos, num rodeio. Segundo os seguranças, ele tinha falsificado o adesivo da caminhonete dele para dar acesso para entrar. Livre, né? Então o segurança chegou lá e falou, esse adesivo tá falso. E ele falou, não é falso. Até hoje a gente não sabe se era o Rodrigo que estava falando a verdade ou se era o segurança. O que sabemos é que ele foi preso e só saiu pagando a fiança. Que não foi barato, gente. Foi caro. Naquela época foi 30 mil reais e foi muito caro porque, como ele já tinha investido todo o seu dinheiro em bezerro, em fazenda, quem teve que pagar a fiança dele foi os parentes e amigos. Fizeram uma vaquinha lá para tirar o ganhador do Big Brother da cadeia. Ou seja, o cowboy fez um investimento errado e hoje não tem nada. Acabou perdendo também o imóvel para quitar essas dívidas. Então, ou seja, além de investir errado, ele perdeu o investimento. O único bem que ele tinha conseguido para ele era a casa, né? E ele acabou perdendo a casa para saldar as dívidas do investimento errado. Então foi erro atrás de erro, atrás de erro, atrás de erro. E hoje, como vive o cowboy? Hoje em dia o que ele faz? Hoje em dia ele é analista de fazendas, tipo um coach. Ele é tipo um coach, é um analista de fazendas. Ele vai lá na fazenda lá e ajuda o proprietário a levantar, administrar a fazenda dele, coisa que ele não conseguiu fazer com a dele própria, né? E passa por algumas dificuldades. E hoje em dia ele mora de aluguel e passa por dificuldades. Ele teve algum tempo atrás no programa do Balanço Geral lá do Geraldo Luiz e ele ganhou até 10 mil reais para ajudar com as despesas dele. Só que hoje em dia a grande realidade é que ele passa numa situação precária mesmo para quem foi ganhador de 500 mil reais em 2002. Lembrando que 500 mil reais em 2002 valia bem mais do que 1,5 milhão hoje, que é o prêmio atual. Isso mesmo, Cristina. E no BBB 3, quem ganhou foi... Domini. Eu não tô sentindo nada! O
Domini também participou daquela versão, daquela edição que teve a Sabrina Sato, né? Que a gente pode dizer que foi a grande vencedora no caso, né? Porque saiu do BBB e tá aí na mídia até hoje, milionária, né? Com seu programa. Não só ela, mas também teve, se eu não sou enganado, teve uma atriz global que também participou, Juliana. A Juliana está desmaiada. A Juliana, ela é uma atriz da Globo também, então aí podemos dizer que foi Sabrina campeã e Juliana vice-campeã. Sim, as duas ganharam, mas quem deveria ter tido a sorte que elas seria o Domini, que não foi o caso. Então ele pegou os 500 mil reais e foi flop atrás de flop, foi erro atrás de erro. E o primeiro flop foi investir em um posto de gasolina. E não deu certo, o posto faliu, foi mal administrado e flopou. O segundo investimento dele errado foi tentar entrar na política. Gente, flop total. Política não dá certo. E o outro investimento dele qual que foi? Gente, ele tentou ser cantor. Imagina o Domini cantor. Aí flop, Em né? seguida, exato. Em seguida, ele tentou uma outra coisa totalmente fora do seu contexto, da sua... Tudo que ele tentou foi fora da casinha dele, por isso que flopou e foi flop atrás de flop. Ele pegou e lançou um livro. Agora me diga do que era o livro. O livro era A Vida e a Vida Extraterrestre. Tipo, meu, deu errado nisso, deu errado naquilo. Pera aí, eu tenho mais alguma coisa pra dar errado. Eu vou procurar alguma coisa pra me fazer de errado. Pra me gastar o dinheiro e dar de errado. Aí ele pegou e foi flop também. Só que uma luz surgiu do céu pra dar mais uma sorte pra ele. A sorte veio, deu os 500 mil reais, ele foi gastando, foi flop atrás de flop. E aí ele fez o quê? Saiu o anjo da sorte do Conelho mais uma vez. E assim como o Bambam, ele entrou na casa de novo no BBB 13. Só que você procura flop, coisa errada, absurdo no Google, vai aparecer a foto do Domini. Porque na edição, na segunda chance que ele teve de vencer novamente o BBB, aí ele dentro da casa, o que ele fez? Ele chegou em outro participante e falou assim: vem aqui, deixa eu te contar uma coisa que eu fiz. Sabia que eu já arranquei os dentes de um cachorro com um machado? Meu, ele tava na casa mais vigiada do Brasil. Ele vai lá e fala que arrancou o dente do cachorro com um machado. Bem feito, né? Deveria ter saído mesmo. Aí o que aconteceu no primeiro paredão que ele foi, já na semana seguinte que ele falou isso, fora, a casa não perdoou. Depois ele deu uma entrevista falando que ele tava brincando, né, como todo idiota faz. Depois que fala, né, Domini? Aí você quer voltar atrás do seu erro, né? Eliminado. Você tá indignada também? Tô eliminada. Por quê? Não fiz o requisito. Acho bom mesmo você estar no flop, acho bom mesmo ter dado tudo errado na sua vida, porque quem faz isso com cachorro deve... Nossa, nem tem nem palavra pra falar. Tem... Vamos pegar ele, a gente é mal também. A gente vai pegar ele. Mano, tipo, flop você mereceu. Ó, tu acha pouco pra você. Tchau, Domini. E hoje em dia ele vive do quê? Hoje em dia, qual a principal renda dele? Gente, hoje em dia o Domini, ele é coach e vende produtos cosméticos. E também pra ressaltar quem venceu essa temporada de verdade, que foi a dona Sabrina Sato. Aí o que acontece com o Destino? Ele vai fazer uma participação no programa dela esse ano ainda, que chama Made in Japan. Então ele vai fazer uma participação no programa dela, daqui perdeu, né? Daqui foi um casal com ele na casa, ou que seja, ajudou ele a vencer a edição. E hoje é ela que faz o programa e chama ele para participar. Então sabemos quem foi o grande vencedor do BBB. Já no BBB 4, quem levou os 500 mil reais foi a Cida. Quem lembra da Cida? Você lembra da Cida? Sim, super humilde, meu, merecido o prêmio pra ela. A Cida, ela entrou no programa através de um sorteio. Ela e mais um rapaz. Na época o sorteio parece que tinha que ligar, se eu não me engano, se eu tô bem lembrado, tinha que ligar na casa e a ligação dela foi sorteada. E esse rapaz que foi finalista com ela também entrou na casa com o mesmo esquema que ela. Só que na época também o prêmio era 500 mil reais. E o que ela fez com o prêmio? Assim que ela saiu da casa dela, assim que ela saiu da casa mais vigiada do Brasil, o que aconteceu? O namorado dela a procurou querendo a metade do seu prêmio, gente. Era ex-namorado dela, na verdade. O ex-namorado dela procurou ela, exigiu metade do prêmio, exigiu 250 mil reais, só que ele perdeu na justiça. Ele perdeu, óbvio, né? Tinha que perder mesmo.
Mas a coitada gastou muito dinheiro com os Processos, advogados. ações judiciais e tudo mais. Então ela já saiu tendo prejuízo, né? Ela ganhou 500 mil reais, gastou uma nota aí por causa desse povo, apareceu do nada aí, ó, querendo o dinheiro dela e ela acabou gastando muito com ações judiciais para ganhar. Ela ganhou, mas foi uma bolada. Em seguida, a gente teve mais um caso com a Cida, que uma mulher apareceu dizendo ser sua assessora, não foi? Sim, assim que ela saiu da casa, apareceu uma mulher querendo assessorar a carreira dela, né? Lembrando que ela nunca quis fama, na verdade. E aí ela se tornou muito amiga dessa mulher. E parte do prêmio que a Cida ganhou, a Cida comprou uma casa para ela e para os filhos. E aí logo em seguida essa mulher que queria assessorar a carreira dela, pediu um favorzinho de amigo. Pediu pra quê? Pra ser sua fiadora. Aí ela foi lá, gastou meses e meses de aluguel e não pagou nenhum mês. Morou quase um ano sem pagar nenhum mês de aluguel. Gente, a dona do apartamento não acionou a Cida também. Então ficou uma coisa lá, tipo, parecia uma coisa manjada já, né? Além disso, apareceram muitos parentes, né? Pedindo dinheiro emprestado. Empresta aí 10 mil que depois eu devolvo. E a pessoa, né, com 500 mil, como valia muito na época, foi lá emprestava para um parente, para outro. Chega uma hora que o dinheiro acaba, né? Isso, gente, a dona da casa onde a suposta assessora da Cida morava, processou a Cida. E aí, em um processo judicial, né, porque ela tinha sido fiadora, não tinha o que fazer, né, era óbvio que ela ia perder, a dona do imóvel fez o quê? Fez a malandragem brasileira com a Cida, né? Fez o famoso acordo de boca a boca. Ela pegou e falou o que pra Cida? Falou assim, ó, vou fazer o seguinte, como você é fiadora, você vai ter que pagar mesmo todo esse dinheirão, então eu vou fazer o seguinte, você reforma o meu apartamento e eu tiro o processo de andamento. Pode ser? Aí a Cida? Pode sim, porque eu, né, vai aliviar pro meu lado. Aí a Cida pegou parte do dinheiro, foi lá e reformou todo o apartamento da mulher. E adivinha o que a mulher fez? Continuou com o processo. A queixa não foi tirada e a Cida teve que pagar. Teve que pagar, só que já nessa altura do campeonato, já não tinha mais dinheiro na conta, já não tinha mais nada. Ela usou o resto do dinheiro que sobrou para reformar o apartamento dessa pilantra. E aí o que aconteceu? Ela não tinha mais dinheiro, ela não tinha mais nada na conta e ela tava, né, com um processo nas costas aí por ser fiadora da assessora, né? Nisso, gente, lembra daquela casa que a gente comentou que a Cida tinha comprado para ela e para os filhos? Pois é, ela perdeu na ação judicial porque não tinha mais dinheiro como bancar todos esses processos, todos esses Não tinha mais nada, aí o que acontece? A justiça vai lá e pega o bem da pessoa. E o único bem que ela tinha... Era a casa. Tinha conquistado com o dinheiro do prêmio, foi a casa que ela comprou para ela e para os filhos. Nossa, tipo, muita dó. Se você basear a história, eu acho que, tipo, da história do BBB... Essa é a mais triste, Essa é a mais triste, porque desde quando ela pisou fora da casa, o prêmio nem estava na conta dela ainda, porque demora 30 dias pro prêmio cair na conta, já começou a pilantragem e a má fé de parente, ex-namorado, amigos, né? Todo mundo queria uma fatia desse bolo, o bolo que era inteiro dela. Para alguns, ela deu essa fatia, né, como parentes. Eu não daria. Eu não daria se eu ganhasse 1,5 milhão. Eu não ia ver parente nenhum meu pobre, que eu ia mudar para tão longe. É que a pessoa age muito com a emoção. Eu acho que eu ia ser uma Cida da vida, porque eu sou muito emotivo, eu ajo muito com a emoção. Então... Você não ia não, porque eu queria tomar conta do seu dinheiro. Gente, hoje, como anda a Cida? Hoje em dia, gente, dá muita dó, porque hoje em dia ela vive uma situação precária para quem ganhou um prêmio de 500 mil reais, que na época era muito grande, tipo, era um prêmio milionário, bem dizer, né? Valia bem mais do que 1,5 milhão hoje. Então, hoje em dia, ela vive numa kitnet de 2 cômodos, alugada, com o seu marido e seus filhos ainda. Então, é uma kitnet de 2 cômodos para quem ganhou 500 mil reais na época, meu, tipo... E para ajudar na renda dela e da família,
ela vende bolo de pote. E o seu marido é motoboy. Exato. Então acho que essa, da história do BBB, esse foi o caso da pessoa mais humilde de ter ganhado. E por ter sido humilde e ingênua, Sim, foi o caso mais triste de ter mais perdido, triste. na verdade. Então talvez se ela tivesse não entrado no Big Brother, eu acho que ela estaria melhor hoje. Ou se ela, sei lá, não tivesse agido tanto com o coração e pensado um pouco mais, porque hoje em dia as pessoas enganam tanto, né? Elas usam máscaras que você acaba se iludindo com isso. Então, gente, presta mais atenção a quem você conta suas coisas, a quem você... Pra quem você dá dinheiro. É. Pra quem você dá dinheiro. Porque se você não der dinheiro pra ninguém, ó, o dinheiro fica ali na sua conta e você fica feliz, né? Amigo é amigo, dinheiros à parte. Primeiro prêmio de R$1 milhão. Quem ganhou? Quem ganhou no BBB 5? Jean Willis. William, sei lá, Willis. Ele é um dos poucos ex-BBB que não é lembrado como ex-BBB. Tanto é que ele fez até uma biografia e coloca lá tudo que ele é, mas ele não cita nada de BBB. É isso mesmo, gente. Depois de 5 anos do reality, o Jean Willis entrou na carreira da política, ganhando destaque, defendendo as causas LGBTQIA+JL. ABCJ, Pouco se sabe o que o Jean Willis fez com fortuna, mas sabe-se que em 2018 ele declarou imposto no TSE, então no TSE ele declarou uma fortuna de mais de R$1 milhão, ou seja, atualmente ele tem mais do que o prêmio que ele tinha que ele ganhou na época. Quando ele estava na política, lá atuando, ele foi eleito e reeleito, né? E aí lá ele cumprindo o mandato dele, ele teve que interromper o mandato dele porque veio a era dos bolsominions e começou a ameaçar ele, a família dele, né? Todo mundo que ele conhecia. E eram ameaças de morte, eram ameaças pesadíssimas. Então por conta dessas ameaças, ele teve que interromper o mandato dele e ele teve que sair do Brasil. É isso mesmo, gente. Hoje Jean Willis mora na Alemanha, onde se dedica aos seus estudos. E fica esse enigma, o que Jean Willis fez com o prêmio. O que sabemos é que ele tem mais de R$1 milhão na conta, né? Contando com os patrimônios, contando com os imóveis que ele tem também, né? Que faz uma somatória. Mas ele tem mais de R$1 milhão, tanto com essa somatória de imóveis e dinheiro e patrimônio mesmo acumulado. Só que não sabemos, ele nunca declarou em nenhuma reportagem, em nenhuma entrevista, o que ele fez com o dinheiro. Na verdade, ele nunca quis falar muito sobre o prêmio. Ele já deu uma entrevista falando que ele nunca entrou no BBB no intuito de ser famoso. E realmente, porque depois que ele saiu do BBB, ele se dedicou totalmente à política e ficou lá no partido lá do PSOL, ele foi eleito, reeleito, depois começaram as ameaças, aí ele foi pra Alemanha lá. Né? Hoje em dia ele vive lá bem com o marido dele, né? E se dedica totalmente aos estudos, aos aprendizados, né? Para quem não sabe, ele é professor também. Então fica um enigma o que ele fez realmente com o dinheiro e como ele conseguiu multiplicar. Multiplicar não, né? Mas tem mais hoje do que ele tinha na época. É isso aí, pessoal. Essa foi a primeira parte do que os ganhadores fizeram com o prêmio, né? Então a gente vai fazer a parte 2. Logo em seguida a gente vai estar postando pra vocês, então aguarde porque tem coisa aí que é pesada. Coisa que tá vindo muita coisa legal, então fique aí com a gente, dê o seu joinha, curta a nossa página E aí vocês colocam também nos comentários o que vocês fariam com um prêmio de R$1,5 milhão. Coloca aí se vocês investirem em 1000 bezerros ou não, que é uma borrada, né? Ou se vocês, sei lá, compraria posto de gasolina. Não, eu acho que eu ia investir em redes de salões. Ia abrir vários salões por todo o Brasil, ia morar fora do Brasil, lógico, e ia viver disso. Eu acho que eu teria uma pegada tipo Domino. Eu ia querer ficar gastando. É verdade, porque sair pra festa. Eu gasto demais. Mas vocês, deixam aí no comentário o que vocês fariam e que a gente tá querendo saber. O que vocês fariam com R$1,5 milhão. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.